Olá, que alegria sempre estarmos juntos, pensando nos princípios da Palavra de Deus. Por que eu tenho insistido nessa perspectiva dos princípios da Palavra de Deus? Primeiro, porque nós temos que definir o seguinte, nós precisamos ter a liberdade de escolha. Ou seja, aqueles que escolhem crer nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, devem ter a liberdade de expressar e de viver segundo a sua crença, segundo a sua fé. E é interessante, eu tenho chamado a atenção sua às vezes neste aspecto, que as pessoas que não querem crer, ou querem crer parcialmente, ou querem crer somente o que lhes convém, de acordo com o que entendem que deve ser nas Escrituras Sagradas, nós respeitamos. Pelo menos os cristãos devem respeitar a fé e a liberdade de escolha dos outros, uma vez que o próprio Deus nos respeita. Foi por isso que Ele nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. Bem, por outro lado, aqueles que escolhem não crer devem respeitar também os que escolhem crer. É interessante isso porque, às vezes, as pessoas que não são cristãs ou que entendem de forma diferente as Escrituras Sagradas e querem que nós, os cristãos, que entendemos da maneira que nós entendemos, participem ou façam uso de coisas e de situações e circunstâncias que nós entendemos não fazer. Por exemplo, às vezes a pessoa gosta de beber, tomar bebida alcoólica. E o cristão optou, ele fez esta opção de não tomar. Não que o fato de você tomar um copo de cerveja, uma taça de vinho ou um aperitivo seja em si pecado. A Bíblia diz que nós não devemos nos embriagar com vinho em que há contenda, mas que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Mas voltando aqui então para esse assunto, o outro insiste que a pessoa tome lá o seu copo de cerveja. E a pessoa se converteu e diz, não quero, obrigado. Toma, 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 toma. E fica aquela pressão, aquela encheção para limar, para acabar, para sucumbir qualquer paciência. Não há paciência que resista. E é interessante que a gente não fica atrás do outro que não crê ou que crê do jeito dele, assim, lê o versículo, lê o versículo, lê o versículo, lê o versículo, lê o versículo. A gente não fica assim, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. A gente não fica, é liberdade. Então, esta liberdade com que Deus nos libertou, é importante que você e eu possamos respeitar uns aos outros, porque Deus nos respeita. A palavra de Deus é muito clara. Quando diz no Evangelho de João, é a Bíblia quem diz, não sou eu, que Deus, Ele enviou o seu Filho ao mundo para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, se Deus deu, é dádiva, é presente, você e eu não temos que fazer nada, nós não podemos fazer nada, nós não podemos mudar isto, inclusive. Deus já deu. Se você e eu pensarmos, ou acharmos, ou julgarmos, se é que nós podemos ser juízes, não devemos, diz a Bíblia, mas se quisermos ser, e julgarmos que Deus fez errado, não vai mudar o que Deus já fez. Já fez. Agora, veja, é importante que você e eu entendamos que quando a Bíblia fala para salvar, porque Deus enviou o seu mundo ao Filho para que todo que nele crer não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou ao mundo o seu Filho Jesus, diz a Bíblia no versículo 17, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo somos nós, as pessoas. Pois bem, se Deus enviou Jesus para salvar, a primeira coisa que eu e você e qualquer um que desejamos ser salvos precisamos entender é que nós estamos perdidos. Perdidos por causa do pecado. O pecado nos afastou de Deus, mas Deus não desistiu de nós e enviou o seu Filho Jesus para nos salvar, salvar do pecado, pois Ele é o Cordeiro de Deus que tira, que arranca o pecado de dentro de nós, dando a você e a mim e a todos aqueles que nele creem uma vida nova, um coração novo, um espírito novo, uma mente voltada para a palavra de Deus, uma mente e um coração que pode se submeter à vontade de Deus. E a partir desta submissão, esta vida que nós ganhamos, a vida nova em Cristo Jesus, que é eterna, é aperfeiçoada a cada dia. E a Bíblia diz que aquele
que começou a boa obra na sua, na minha, na nossa vida, Ele vai aperfeiçoando esta boa obra até a volta de Cristo Jesus. Por isso, não se esqueça, se você está perdido, Deus já enviou a salvação. Ele enviou a Jesus Cristo. Creia nele, confesse a Ele como seu Salvador e como seu Senhor, e o mais Ele fará.